Olá pessoal, no programa de hoje vamos explorar o que significa ser um líder autêntico e por que essa autenticidade é tão vital na liderança. A autenticidade, ela ajuda a construir confiança e promover um ambiente de trabalho saudável. Vamos descobrir como líderes podem ser mais autênticos e os benefícios disso para suas equipes. Hoje a gente está com o Garcia. Bem-vindo, Antônio. Opa, tudo bem? Estamos aí, né, para disposição para levar conhecimentos, experiência para os nossos convidados aí. Perfeito. Lembrando, o tema principal de hoje, então, é a importância da autenticidade na liderança e como líderes podem desenvolver e manter essa qualidade. Bom, para começar, eu gostaria de te perguntar, Garcia, como tu definiria ser um líder autêntico? Quais são as principais características dessa liderança? Bem, o líder autêntico ele tem que ser ele mesmo. Ele não precisa ser um personagem. Quando a gente fala de liderança, a gente imagina uma pessoa extremamente sábia que conduz algumas centenas de pessoas. Não, ele pode ser o líder dele mesmo, da família, na igreja, num trabalho pequeno ou um empreendedor, ele lidar com pessoas. Transparência, honestidade é a base de ser um autêntico. E manter a sua personalidade, porém mudar seus hábitos, atitude, etc. Né? Coerência no que fala e nas suas ações. Eu acho que esses três itens ali já define basicamente um líder autêntico. No mundo dos negócios ou em outras áreas, pode ser exemplos pessoais ou de líderes conhecidos, se puder me dar um. Eu poderia citar os dois primeiros líderes que eu tive na minha vida que realmente fizeram com que toda a minha vida após esses líderes fosse diferente. O primeiro líder que eu tive, eu tinha 14 anos, comecei a trabalhar com 12 anos, mas 14 anos com carteira assinada, chamado Luiz Flambeau da Cruz. Por exemplo, honesto e ter princípios éticos e sólidos. Ele ensinava como deveríamos proceder de forma que pudesse caminhar e ser admirado em todos os níveis. Você ter acesso a qualquer nível da empresa, em qualquer lugar. Seja os operários mais simples, as pessoas mais simples, até os diretores. Então, para você ter essa, essa, por exemplo, desenvoltura, você deveria ser autêntico, ser você mesmo. Porém, mantendo a educação, o respeito, a humildade. Ter uma visão do futuro. Ele ensinava sempre como você enxergar o fim das coisas, o futuro, seja de uma tarefa, de um projeto e até pessoal. Onde você quer chegar? Para onde você está indo? Os seus estudos, a sua família. A gente percebia claramente essa preocupação que ele tinha. Sempre disposto a ajudar, a ensinar. Por exemplo, com ele, eu aprendi a varrer um chão todo empoeirado sem levantar poeira. Ele tinha essa capacidade de ensinar. Agora, todos aprendiam? Não. Eu levava isso muito a sério, porque eu tinha que fazer isso diariamente. Era uma área, uma loja de departamento, numa rua que não tinha asfalto, né? Então a poeira era muito grande e a gente tinha que fazer isso todos os dias. Ou a gente varria sem levantar poeira, ou levantava a poeira e voltava tudo o que era antes. Ajudar os outros a alcançar o potencial máximo. Isso era muito interessante, como ele torcia pelo que a gente conquistava, né, no estudo, tudo isso ele participava e incentivava. E dava seu parecer e ficava orgulhoso da gente. Né? Eu acredito que não só comigo, mas com os filhos dele e com as pessoas com quem a gente trabalhava. Né? Uma comunicação muito clara do que ele queria. Sempre estava muito claro o que ele precisava. Para mim estava tão claro que ele já nem precisava falar, eu me antecipava. Nunca fui chamado a atenção. Eu via muitas pessoas ser chamadas a atenção, mas eu me antecipava. Isso veio, isso me acompanhou por muitos e muitos anos até hoje. Né? O outro, esse foi quando eu
já formado, entrei no Estaleiro Só, aqui no Rio Grande do Sul, e a pessoa que me convidou para trabalhar com ele foi o Henrique Alberto Vilaforte Gomes da Silva, um carioca, gerente de projetos, extremamente educado, muito alegre, muito, né, muito, por exemplo, tinha um bom humor. E, por circunstância, eu cheguei ali para trabalhar na produção e ele disse, não, o Garcia vai trabalhar comigo no projeto. Então, por exemplo, ser honesto e ter princípios éticos e sólidos, ele tinha uma família, ele tinha filhos, ele tinha amigos, ele tinha religião, ele, entendeu? Então, tudo isso mostrava assim, aqueles princípios éticos e sólidos de um líder autêntico, né? E ele era ele, diferente de todos os outros, alegre, respeitoso, sempre à disposição, quer dizer, e era um cara que lidava com um projeto de grande porte. Tinha pelo menos 60 projetistas na área dele, então dá para ver. Eu não fui para a área de projeto, fui para a área de padronização, né? Tem uma visão clara do futuro, a gente sabia o objetivo de cada setor, de cada tempo, de cada projeto. Nós tínhamos tempo, prazo e qualidade para alcançar. Ajudava a gente a alcançar o potencial máximo, ele estava sempre atento a isso aí. Ele queria ver a gente crescendo e incentivava. Tanto é que depois desse setor eu fui para um outro muito mais de responsabilidade, que era garantia da qualidade, né? E eu, basicamente, recém-formado. Então, ele observava, incentivava e acreditava na gente. A comunicação clara e eficaz. Isso ficava muito, muito claro para a gente. O que ele queria, onde ele queria chegar, as informações precisas, o apoio que fosse necessário. Então, eu acho que essas duas histórias mostram dois líderes que eu considero autênticos. E pegando em consideração todas essas histórias, né, e todo o teu conhecimento sobre o tema, quais os benefícios que tu vê de ser um líder autêntico para a equipe e para toda a organização? Bem, o líder autêntico, a vantagem é ele construir a confiança. Construir a confiança é conquistar a confiança dos seus liderados, dos seus pares e dos seus superiores. É básico. E em função disso aí, ele cria uma lealdade. Essas pessoas vão segui-lo, porque acreditam no que ele faz, acreditam na sua forma de pensar e no jeito de trabalhar. Melhora a comunicação e a colaboração. É fácil entender o líder autêntico, né, quando ele expõe um problema, expõe uma opinião, a gente tem muito pouco a corrigir, porque ele já fez uma análise dentro daquilo que ele entende, dos propósitos, e a gente entende claramente o que ele quer. Maior engajamento e motivação da equipe, sem dúvida nenhuma, isso leva ao engajamento. Ele é o líder, a gente vê uma pessoa ali, amiga, um líder que realmente a gente tem o prazer de seguir. Aí está a confiança e a lealdade. E como que a autenticidade do líder ela pode impactar na cultura da organização? E, claro, né, melhorando o engajamento, toda a motivação da equipe, tu também melhora o impacto que isso gera na empresa, né? E como é que tu vê, assim, esse impacto, tanto organizacional, quanto no clima do ambiente de trabalho e tudo mais? Primeira coisa é o seguinte, ó, o líder, ele e suas equipes, seja lá em que atividade ele trabalha, ele passa mais tempo dentro de uma empresa do que em casa. Portanto, ele tem que criar um ambiente de trabalho saudável, harmonioso, criativo e de alta produtividade. E quando ele saia dali, ele e seus subordinados, seus colaboradores, vão para casa curtir a família, participar da família. Eles não levam raiva, rancores, preocupações. O líder tem que ter isso aí. Então, às vezes, ele tem que repetir várias vezes. Nós temos que sair daqui sem preocupações. Tudo aqui resolvido aqui dentro, para a gente ficar melhor, para ter esse ambiente harmonioso. Nós temos que cuidar da nossa família, para a gente ser um líder autêntico, responsável. Nós temos que cuidar também da família, não só do trabalho,
principalmente da família, onde você construiu para ter uma vida longa, criar filhos. Então lá é um ambiente também saudável. E ele é um reflexo do seu trabalho, não tem dúvida nenhuma. Estabelecer uma cultura de integridade e respeito. Então, quando você é respeitado, você respeita os outros e cria um clima de integridade do seu trabalho, do líder com a empresa e da empresa com seus colaboradores, os colaboradores com seu líder. E tem mais, ó, a gente precisa muito da ideia das pessoas. Né? É um mito dizer que o líder sabe tudo, porque ele é líder e tem que saber. Não, ele depende da criatividade, do enxergar o que você não consegue enxergar. E a equipe criativa, a equipe motivada, engajada, ela dá ideias. Ideias é ideia. Ela pode ser o oposto daquilo que a gente imaginava, mas ela pode ser a solução que a gente encontra. E só as pessoas participando. Não tem como você sozinho desenvolver uma ideia genial. Você faz o aprimoramento e a prática dessa ideia com a participação dos seus colaboradores. Eu ia te perguntar, na verdade, tu comentou da criação do ambiente de trabalho e daí a pessoa vai para casa com a sua família, tudo. Tu acha importante que, primeiro, que reflita o ambiente de trabalho no ambiente familiar. E a mesma coisa vice-versa, por exemplo, trazer o ambiente familiar para dentro da empresa é importante. Como é que tu vê isso na visão e quanto isso reflete na no líder ser autêntico, né? Dele poder trabalhar com esses dois ambientes. Bem, você pode trazer talvez a sua expressão, o seu jeito de lidar com as pessoas, e você percebe se ele trouxe algum problema de casa, né? Eu acho que a vida particular do profissional, ela deve ser muito bem preservada, né? A gente quer um ambiente de trabalho que nos proporcione um ambiente familiar melhor, porque às vezes a gente leva a preocupações, né? No Brasil nós temos muitas crises, e normalmente as crises começam com demissões, redução do trabalho, né? Às vezes até redução do salário, e às vezes, e o pior que é a demissão. E aí muitas vezes você encontra líderes que são extremamente castradores, né? Quando a gente vê muitas pessoas vão embora, os talentos vão embora por causa do líder, e é verdade, a maioria absoluta sai das empresas por causa do líder, né? Então, a questão de manter o ambiente familiar preservado é muito importante, mas ele é uma consequência do trabalho que é feito dentro da empresa. E o responsável por esse trabalho de criar um ambiente saudável, harmonioso, criativo e de alta produtividade é do líder. Não tem outra pessoa que vai fazer essa mágica, é ele. Tá? Levando em consideração a liderança autêntica, quais os desafios mais comuns que tu vê eles enfrentando dentro do ambiente de trabalho para ser um líder autêntico e como ele pode fazer para superar esses desafios? Bem, o grande problema do líder que ele tem que superar é o medo, né? Hoje a gente vê vamos ver no mundo real ali, o quanto o medo muda as pessoas e reprime elas, né? Então, o líder tem que tratar esse medo, o julgamento ou rejeição. Ele tem que ter muito cuidado com isso aí. Primeiro, se tem uma pressão de crise, a primeira coisa que vem é o medo. Ele tem que, além dele superar, tem que transmitir uma certa tranquilidade para as pessoas, né? Então, o medo, o julgamento das pessoas, julgar é uma prerrogativa de Deus. Quando a gente julga, a gente está fazendo uma coisa errada, né? E isso, o julgamento, às vezes, liquida um profissional, cria estigma, apelido, uma série de coisas que teve. E a rejeição. A rejeição, muitas vezes, ela não é nem verbal. Ela é, por exemplo,
aquela comunicação não verbal, né? Você não dá atenção, você se desviar, isso gera uma rejeição muito maior do que o cara falar, porque se você falar que não gosta, que, né? Estou falando não só do líder com as pessoas, entre eles também. Você tem que prestar atenção. Você deve caminhar entre seus subordinados, seja lá que tipo de empresa for. Você tem que caminhar, enxergar, ver o rosto, ver a fisionomia, ver o que eles estão fazendo. Estar disponível para conversar, ouvir os questionamentos deles, perguntar, olhar o ambiente de trabalho, a limpeza, a organização, a segurança. O líder tem que ter esse olho de águia dentro. Isso gera, ele pode evitar essa questão do medo, do julgamento, porque ele vai perceber isso no meio do ambiente. Pressão para atender expectativas externas, né? Muitas vezes ele é pressionado para crescer, se desenvolver, e muitas vezes ele não está fazendo o básico, que é estudar, se aprimorar, principalmente nas habilidades comportamentais, do tratamento com as pessoas, né? Isso aí, habilidades comportamentais é 85%, 15% é habilidade técnica. E muitas vezes ele quer crescer, quer ganhar um salário melhor, ele quer sair da empresa, mas ele esqueceu de sair. E o líder às vezes está atento e vai moldando ali, conversando, trocando ideia, porque a ideia é deixar ele na empresa, ele crescer dentro da empresa, não fora. Mas tanto para dentro como para fora ele tem que ter, modificar esses hábitos, atitudes, né? Ter um autoconhecimento, e essas habilidades comportamentais que né, que a gente chama de inteligência emocional. Equilíbrio e autenticidade como profissionalismo. O líder ele tem que ter esse equilíbrio. Na pior das tempestades, ele é o que vai se manter o mais tranquilo. Vai afetar, vai ser ofendido, vai ser julgado, mas ele deve se manter. Por quê? Porque é ele com a sua equipe que vai resolver os problemas. Não vai cair do céu. Então, às vezes, você é cercado por um monte de críticas e tal, e julgamento e ameaça. Né? Eu já fui ameaçado de demissão, meio crise, e aí? Bem, se a demissão já está programada, eu vou fazer meu trabalho, vou fazer bem feito, e faço. Nunca aconteceu de eu ser demitido, mas às vezes a gente se... Então, essa serenidade, profissionalismo nos momentos de crise mostra realmente. Agora, eu mudei minha personalidade para ter esse discernimento de atuar dessa maneira? Não. Eu me aperfeiçoei ouvindo, praticando, porque no momento de tempestade, se ele que vai resolver, ele tem que ter mais serenidade nesse momento. Com certeza, talvez seja uma das características mais importantes e que a gente mais sente falta, né, nos líderes de hoje em dia, né, essa capacidade de nos momentos mais críticos ter a serenidade, né, para tomar decisões e levar a equipe para frente, né? E falando em Exatamente. Pelo contrário, às práticas, vezes, não vai lá, continua. sim. Não, e nesses momentos mais difíceis, parece que o primeiro que entra em pânico é o líder. Mas não deveria ser, não deve ser. Pelo Sim. contrário. Né? Eu costumo dizer o seguinte, muitas vezes as determinações vêm de cima. Vêm como se fosse uma bala de canhão né, de cima para baixo. O líder tem que receber essa bala de canhão no peito, amortecer e passar para o seu subordinado as soluções de uma maneira tranquila, serena. Né? Não trazer toda aquela preocupação que vem de cima para eles. Eles vão Sim. ficar mais perturbados ainda. Não, nós vamos resolver. É ali que vai sair a solução, portanto, a gente tem que estar mais tranquilo, deve estar mais focado, né, para resolver. Uhum. Pensando como desenvolver essa autenticidade, quais são as práticas que os líderes devem adotar para desenvolver e manter essa liderança autêntica, para ser um cara que reflete essa autenticidade e a liderança ao mesmo tempo? Eu acho a autorreflexão, né? Aprender com ele mesmo nas suas emoções, como ele vai se portando, como é que ele vai conquistando
tranquilidade de sobreviver e conduzir e ser exemplo para os outros, né? Para os seus colaboradores, pares e superiores, né? Ele não pode trabalhar só para baixo, tem que trabalhar para o lado, para os seus pares, seus colegas de gerência, de diretoria, ou de encarregado, ou de supervisor, e para cima também, para os seus líderes, e para baixo. Então, ele aprender com tudo isso aí. Isso vai gerar um autoconhecimento, que eu acho que é muito mais importante. Ele, de cada palavra, de cada conversa, ele ia aprendendo como se conduzir dentro e fora da empresa. Assistindo um podcast, lendo um livro, tudo ele vai aprender. Lendo uma frase, as frases são como um farol, né? Alguém escreveu em momentos difíceis ou momentos de alegria e deu uma lição ali. E às vezes a gente lê uma frase e aprende. Então o líder ele vai aprender a todo momento. Então o compromisso com a transparência e a honestidade também. Isso é fato para ele poder caminhar em todos os níveis. É isso que eu poderia dizer sobre essas práticas. Tá? E teria alguma história ou experiência pessoal sobre a autenticidade na liderança e que em algum momento fez alguma diferença dentro da empresa e como é que tu lidou com essas situações? Eu trabalhei numa empresa durante 8 anos. Essa empresa era uma empresa de metalmecânica e tinha diversos sistemas de produção. Caldeiraria, usinagem, pintura, né, parte elétrica, tudo que você pode imaginar, porque construiu produtos fora de série. Mas tinha uma área de forjaria, que nunca eu realmente tinha trabalhado com forjaria. Então, eu fiz um foco muito especial em cima daquela área. Não porque eu não conhecia, mas porque era uma área de alto risco, um local muito insalubre, trabalhava com altas temperaturas, era um local onde as pessoas eram realmente verdadeiros heróis para trabalhar naquela área. Então, depois dos 8 anos, saí, fui para a área de consultoria e treinamentos, que me mantém até hoje. E 4 anos depois de eu ter saído, fui chamado nessa empresa para participar de resolver um problema. Tá? O problema é o seguinte: eles tinham vendido 6 manilhas especiais para uma empresa grande de petróleo brasileira, né, para a plataforma submarina, e tinha um prazo de entregar de 6 meses. Quando eles me chamaram, já tinham passado 4, só faltava 2. E me contaram o problema. Essa encomenda era $1 milhão. Então, como é exportação, esse dinheiro já tinha entrado. E durante esses 4 meses, eles não conseguiram resolver nada. Passaram isso para uma universidade ajudar, e a universidade demora muito e não conseguiu. Quando eles me chamaram, eu estava nessa situação. Aí eu pedi para falar com o pessoal da forjaria. Quando eu desci lá, tinha outros problemas. A prensa que a universidade tinha definido, ou pelo menos especificado, era uma prensa de 1.500 toneladas. E a que tinha lá, que era o que eu conhecia, tinha 800 toneladas. E ainda por cima estava confuso, quebrado e soldado. Quer dizer, a chance dele quebrar no meio da encomenda era muito grande. E outra coisa, o forno era inadequado. Tínhamos que fazer um forno novo. Mas quando eu cheguei ali, eu senti que um fio de esperança naquela equipe ali se renasceu. E eu voltei lá e disse, olha, ele disse, o que é que nós podemos fazer? Eu disse lá para o diretor o seguinte: pelo que você me colocou aí, só temos uma solução: fazer dar certo. E o tempo é suficiente? Fazer dar certo é fazer na qualidade e no tempo. Né? Eu não vou tentar, nós vamos fazer dar certo. E então começamos um trabalho. Né? A prensa não tinha muito o que fazer, foi ela mesma que ficou. O forno, tivemos que fazer um novo. Mas procuramos uma empresa parceira que pudesse ter uma prensa com a capacidade maior que a nossa e tivesse disponibilidade. Encontramos uma em São Leopoldo,
só que ele não tinha forno, então nós tínhamos que fabricar 2 fornos ali. Como a empresa tem uma flexibilidade, começamos a construir os 2 fornos. Então, resolvemos o problema. Atrasamos 10 dias com aceite do cliente, mas entregamos. Testadas, né? Teste de Charpy muito rigoroso, a menos 4 graus, e tem mais, tem que ser feito depois de todas elas prontas e temperadas. Um detalhe, quando eu cheguei lá também não tinham comprado o material, que era 15 toneladas do aço 4340, que tempera ao ar livre. Terminei o trabalho, tudo bem, está tudo certo, foi excelente, foi uma vitória. Depois eu fiquei pensando, quem foi que me indicou? Quem vocês já acham que me indicou para esse trabalho ali? Que disse, olha, chame o Garcia que ele resolve esse problema. Foi o diretor? Foi aquela equipe ali. Foi aqueles colaboradores que trabalharam comigo. Então, aquela confiança, o respeito, né, a integridade, tudo eles enxergavam em mim como eu enxerguei neles desde o início. Então, essa é uma história que eu posso contar sobre um líder autêntico. Não, perfeito. Pô, muito obrigado por compartilhar a história. E para encerrar, eu queria ver se tem algum conselho que tu daria para os ouvintes, né, para quem está assistindo, sobre como ser um líder autêntico. Quais conselhos tu daria? Como é que a pessoa pode se desenvolver nesse sentido para achar o âmago, digamos assim, ou então achar a essência, né? Para ser consistente e fiel aos seus valores. E os valores é seu, que você traz desde criança e vai se desenvolvendo e melhorando e aperfeiçoando, né? E aprendendo com os outros. A todo momento você está. Não ter medo de mostrar vulnerabilidade. Uma coisa fundamental de todo líder é coragem. A coragem é a maior das virtudes, a melhor, a mais poderosa, porque sem ela, nenhuma das outras existiria. Então, coragem. Nesse exemplo que eu dei para vocês, de fazer um trabalho que era para ser 6 meses, em 2 meses, de $1 milhão, que a empresa já tinha gastado esse dinheiro, né? E tinha parceiros que também estavam ligados ali, era uma equipe de entrar 3 empresas para fazer o mesmo produto. A parte nossa era essa. Então, a coragem e equipe, né? A equipe eu tinha. Apesar de estar 4 anos distantes, eles ainda tinham uma admiração e eu acreditava neles. Aliás, eu acreditava mais neles, talvez a empresa em mim, né? E assim nós conseguimos. E cativar relacionamento genuíno. Tu vê, essa equipe, ela é atemporal, né? Eu sempre me lembro deles e talvez eles sempre lembrem de mim, né? Então, o conselho que eu dou é esse. Perfeito, então, Garcia, muito obrigado por hoje, né, pelas histórias, por tudo que a gente conversou hoje. E recapitulando, então, a gente discutiu um pouquinho sobre a importância da autenticidade na liderança. A gente explorou um pouco algumas estratégias de como ser um líder autêntico, né? E também a gente ouviu algumas histórias inspiradoras do seu Garcia. Então, muito obrigado por hoje. Eu queria falar para o pessoal curtir, compartilhar, comentar, fazer. Comentar também como eles sentem, como eles acham que as pessoas podem ser mais inspiradoras, né? Como elas podem ser autênticas para sua equipe. E também pode seguir o seu Garcia no Instagram, agarcias.oficial. No LinkedIn, Antônio Garcia SF. E também, claro, né, fazer um subscribe, então se inscrever no canal aqui no YouTube, que é @Antônio-Garcia. Tu quer falar alguma coisa? Eu agradeço a paciência de vocês de me escutarem, mas essa é uma missão nossa. Não só ficar com esse conhecimento, nós temos que passar. O Brasil precisa de líderes. Precisa de muitos e muitos líderes autênticos, responsáveis, criativos, que mudem esse país. Eu vejo um pouco de má vontade dos CEO, dos donos de empresa, em treinar o seu subordinado. Muitas vezes eles são colocados ali por ser um bom funcionário, ser uma pessoa disponível, coloca como líder sem treinamento. Eu também fui assim.
Quando me colocaram para cuidar de uma equipe, eu não tinha treinamento nenhum. Mas eu fui buscar esse conhecimento porque já tinha uma base que eu tinha que aprender e então se desenvolver. Então, nos acompanhando aí, você vai encurtar esse caminho. Encurtar esse caminho de anos, talvez de 10, 15, 20 anos para um período curto. Basta você nos ouvir, nos acompanhar e nós teremos todas essas ferramentas que podem lhe ajudar a encurtar esse caminho. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.